Cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. É com muita alegria que eu venho aqui trazer uma pequena reflexão sobre esse dia 21 de abril de 2020, onde se comemora o dia do Tiradentes, o Inconfidente que foi morto devido ter sido julgado como traidor de Portugal, da coroa portuguesa. E buscando uma reflexão, me veio uma inspiração para poder associar o dia de Tiradentes com a morte de Jesus Cristo, com o sacrifício de Jesus Cristo, e procurando paralelos entre a história de Tiradentes e a história de Jesus Cristo, eu encontrei algo muito interessante. Eu fiz uma pesquisa rápida no YouTube e vi ali alguns resumos sobre a história de Tiradentes para poder estar trazendo para compartilhar com os irmãos. Só que antes disso, a nossa primazia sempre será a palavra de Deus. E nós vamos ler em Mateus capítulo 26, eu estou utilizando a versão NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. E diz assim, aqui no versículo 3: os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus se reuniram no palácio de Caifás, o grande sacerdote, ou sumo sacerdote, e fizeram um plano para prender Jesus em segredo e matá-lo. Eles diziam: não vamos fazer isso durante a festa, para não haver uma revolta no meio do povo. Então, nós vemos aqui que os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus, eles se reuniram no palácio de Caifás, o sumo sacerdote, para poder planejar a morte de Jesus Cristo. E passando aqui para os versículos à frente, nós vamos ver o paralelo que nós vamos encontrar entre a morte de Jesus Cristo e a morte de Tiradentes. Aqui no versículo 14 diz assim: Jesus é traído por Judas. Judas trai Jesus. Então, um dos 12 discípulos, chamados Judas Iscariotes, foi falar com os chefes de sacerdotes. Ele disse: quanto vocês me pagam para eu lhes entregar Jesus? E eles lhe pagaram 30 moedas de prata. E daí em diante Judas ficou procurando uma oportunidade para entregar Jesus. Então, eu quero trazer aqui a relação entre Tiradentes com a morte de Jesus Cristo. O que nós vemos? O chefe dos sacerdotes e os líderes judeus, eles se uniram junto com o sumo sacerdote para poder prender Jesus e matá-lo. E o que acontece? Aparece na história um seguidor de Jesus Cristo. Ele é Judas Iscariote, que é muito conhecido. E na história de Tiradentes, o Inconfidente, nós vemos que uma grande parte da sociedade de intelectuais, de pessoas que eram advogados, pessoas religiosas, donos de terra, eles se reuniram e queriam ficar livres do domínio de Portugal. O que acontece é que o Brasil ainda não era independente. Esse ano que ocorreu a Inconfidência foi no ano de 1700 e poucos e quebrados. 30 anos depois que houve realmente a independência do Brasil. E o que acontece? Tiradentes, assim como Jesus Cristo, esse é o paralelo. Ele foi traído por um que estava junto com ele. Um das pessoas que estavam com ele tinha uma dívida com o pessoal de Portugal e com o governador de Barbacena, que era ligado com a coroa portuguesa. Ele devia 700 contos, que naquela época era algo muito grande, era uma quantidade muito grande.
Eu não sei aqui fazer a atualização do valor. Só sei que 700 conto naquela época não é R$ 700 hoje, era muito mais do que R$ 700 que nós temos hoje. Então, da mesma forma que Jesus Cristo ele foi traído por uma pessoa conhecida, por alguém que andava e seguia Jesus e aparentemente estava alinhado a Jesus, crendo nos ensinamentos de Jesus, assim também Tiradentes foi traído por um companheiro, por uma pessoa que estava ali junto com eles, andando com eles, falando, se vestindo, comendo, bebendo, conversando junto com eles. E o que eu quero trazer com essa mensagem de hoje? A mensagem da independência. Jesus Cristo, ele foi morto, ele foi traído, mas a morte de Jesus Cristo não foi em vão. A morte de Jesus Cristo, ela trouxe salvação para nossas vidas. E o que acontece é que a morte, a morte de Tiradentes, com o tempo, ela se tornou um marco histórico para todos os brasileiros, porque o povo estava sendo explorado pela coroa portuguesa e toda a riqueza que era produzida aqui, todo o minério, era levado para a coroa portuguesa. E o pessoal tinha que pagar altos impostos, e aquilo ali já estava realmente incomodando a todas as pessoas, porque os cobradores chegavam e eles não queriam nem saber, eles queriam receber os juros dos produtos. E assim, o que acontece? Jesus Cristo, ele nos trouxe a liberdade. O tema desse movimento da Inconfidência Mineira está ali na bandeira de Minas Gerais, faz parte da bandeira de Minas, que diz liberdade, ainda que tardia. O que acontece é que a liberdade que Tiradentes estava buscando era uma liberdade financeira, uma liberdade realmente política, porque até então a forma de governo do Brasil não era republicano, era uma forma de governo realmente imperial. O Brasil era uma colônia de Portugal, por isso não tinha autonomia nenhuma, era uma serva de Portugal. E o que acontece? Trazendo esse paralelo para a nossa vida espiritual. Assim como, assim como nós estamos hoje comemorando, relembrando essa data histórica no Brasil, da liberdade, da morte, Tiradentes ele se tornou um mártir. Aquelas pessoas que estavam envolvidas com ele eram em torno de 34 pessoas e vários deles foram condenados à morte, mas tiveram suas penas amenizadas. E Tiradentes, que fez várias funções, ele era um dentista prático, ele foi soldado, ele acabou se tornando o mártir daquele movimento, porque ele era considerado um inimigo, ele era um inimigo da coroa. E o que acontece? Trazendo isso para a nossa vida hoje, nós temos que parar e pensar se realmente nós estamos vivendo a liberdade cristã que Deus nos concedeu na cruz do Calvário. Porque Jesus Cristo morreu na cruz não para que vivêssemos presos a práticas pecaminosas. Jesus Cristo não morreu na cruz do Calvário para que nós viéssemos a se tornar pessoas ricas, para que pudéssemos sermos pessoas com dinheiro. Mas Jesus nos libertou ali na cruz do Calvário para que tivéssemos uma nova vida espiritual, livre do domínio do pecado, livre das condenações que viriam sobre nós, do juízo de Deus. Nós não somos merecedores de nada. Tudo que nós temos e alcançamos é tudo pela graça. Assim como está escrito lá em Efésios capítulo 2, versículo 8,
que a nossa salvação é pela graça, e isso é dom de Deus e não de nós, para que ninguém se glorie. Então, Deus nos ensina através dessa data da Inconfidência, dia 21 de abril, nós passamos o período da Páscoa. Esse mês é o mês da Páscoa, dia 14 foi comemorado o dia da Páscoa, que é um dia de libertação do povo de Israel do, do Egito. E assim nós temos esse paralelo tão interessante. Tiradentes, ele foi o mártir da Inconfidência. Ele queria a liberdade política, administrativa, financeira do Brasil. E ele, por ter tomado essa atitude, ele se tornou mártir. Ele foi morto, ele foi esquartejado e seu corpo ficou ali sendo exibido. E nós vemos vários paralelos. Jesus Cristo também foi morto. Jesus Cristo tinha os seus discípulos, mas eles não foram mortos naquele momento. Mas ele sim, ele como líder, como o profeta, Jesus como profeta, como líder, como o Messias enviado por Deus, ele foi martirizado para que nós pudéssemos ter a salvação. Então, nós temos que buscar observar em nossas vidas se nós estamos vivendo a verdade que Jesus Cristo comprou ali na cruz do Calvário através do seu sangue, que é o sangue da nova aliança. E a sua carne foi crucificada, seus pés e mãos foram cravados para que nós pudéssemos ser livres e libertos, principalmente espiritualmente. Essa é a mensagem que eu quero trazer. É uma mensagem simples, mas é uma mensagem que vai edificar a vida de cada um de nós, porque é um paralelo muito interessante. Eu poderia aqui falar muito mais coisas, mas o objetivo não é ficar prolongando, é apenas ter uma reflexão mais rápida, que nesse dia 21 de abril, que nós possamos entender realmente o valor e o preço que é a liberdade. A liberdade, ela sempre tem um preço. E geralmente esse preço é o preço da vida. Então nós temos que agradecer a Deus e viver em comunhão com Deus pela liberdade que nós temos pelo sacrifício de Cristo. Que Deus abençoe você que ouviu essa mensagem até o final. Eu peço a você, se caso você ainda não é inscrito, que você se inscreva, que você compartilhe, que você deixe a sua mensagem, para que nós possamos estar compartilhando uns com os outros a palavra do Senhor. Que Deus abençoe a cada um. Essa é a minha oração que eu faço em nome de Jesus. Amém.